Pessoal, boa noite. A ideia que a gente tem aqui, eu vou procurar não fazer uma palestra, nada contra a palestra, eu acho legal, massa, mas eu prefiro bater papo com as pessoas, interagir, trocar ideia, porque aqui, de fato, é um meetup, é um encontro, então quanto mais a gente conseguir fazer isso com vocês, melhor. Até porque eu não sou dono do todo o conteúdo do mundo, e é legal trocar isso com vocês, tá? Então, eu fiquei encarregado aqui de falar uma coisa que eu acho massa, que é como é que você consegue focar no cliente se sua cabeça está no operacional. E isso é uma realidade de muitas empresas. Eu vou falar um pouquinho de mim, eu trabalho com consultoria e eu acompanho empresários e empresárias há algum tempo já, aproximadamente mais de 7 anos, e dificilmente você consegue encontrar alguém que não está mergulhado no operacional. Então, isso é uma primeira barreira de como é que você consegue, de fato, sair dessa mentalidade para começar a pensar, focar no cliente, tá? Só para fazer uma introdução, eu já falei que trabalho com consultoria, eu tenho formação acadêmica na área de administração, atuo hoje com mentorias em startups do Porto Digital, no Porto Social, e hoje, assim como o Sérgio, eu puxo também um projeto para a comunidade, que é o evento da Hackathon que tem da NASA, que a gente faz todo ano aqui em Recife. E aí, o primeiro ponto que eu queria fazer é, o que é ter foco no cliente? Quem é que sugere, me diz alguma coisa aí? A experiência que ele deve ter e também a vivência operacional dele. O que ele busca, o que ele precisa para ter o sucesso. Então, você tem que entender muito bem o que ele busca entender para poder esse foco que ele tem. Legal. É até bom, mas eu queria fazer outra pergunta, então, em sequência. Há quanto tempo a gente escuta isso? Que as empresas têm foco no cliente? Muito pouco? Mas e aquela frase do cliente tem sempre razão, eu sempre estou pensando no cliente, etc. e tal. Não que, de fato, que é a provocação que eu quero fazer. Eu acho que essa frase ela sempre foi falada, pouco exercitada, pouco aplicada. Se a gente for em consideração, o poder e a autonomia do cliente, ele está muito mais presente hoje, dos últimos 5 ou 10 anos para cá. Mas antigamente a gente vivia algo parecido com a época de Ford, onde você podia escolher o carro que você quisesse, portanto fosse preto. Logicamente, não vou generalizar, mas boa parte das empresas primeiro pensava nela, como é que era o processo dela, e aí oferecia algo para o cliente, muitas vezes sem levar em consideração o feedback daquele cliente. E hoje isso ainda acontece. Lógico que hoje a gente tem exemplos muito mais claros de empresas que estão, de fato, focando no cliente, gerando resultado com isso, então isso ajuda a promover uma cultura realmente de foco. Eu trouxe aqui só um exemplo, um conceito, que é ter todas as áreas da empresa trabalhando, pensando no que é o melhor para o cliente. É algo extremamente simples de você dizer. É algo extremamente complexo de realizar. Porque muitas das vezes o interesse do cliente é conflitante com o interesse da própria empresa. Então, quando você quer colocar isso em prática, e aí a gente está pensando em empresa, geração de lucro, performance, produtividade, muitas vezes para você entregar o que é melhor para o cliente, você tem que sacrificar um desses no início, para entender como é que isso funciona, para que de fato você comece a entregar isso para ele. E aí, uma questão que vem muito disso, eu não vou não vou me ater em termos conceituais do que é sucesso do cliente, experiência do cliente, é só um conceito para a gente aqui introduzir a discussão, mas surge isso nos últimos anos com bastante ênfase. A gente escuta muito agora, o próprio Meetup é interessante para isso, que eu estou falando sucesso do cliente, eu estou falando sempre experiência do cliente, a gente sabe agora que o cliente não quer mais só um produto ou um serviço, ele está buscando alguma coisa a mais, que agregue, e isso já está internalizando muito melhor na cabeça de todo mundo. Então, quando a gente até pensa, e vou permitir aqui usar o próprio Meetup como caso, a gente estava até pouco tempo discutindo o trânsito aqui embaixo. Faz parte da experiência do cliente. E aí a empresa tem que começar a pensar em conhecer o cliente e tudo mais, entender como é que vai ser a operação dele, a experiência dele em pontos de contato, inclusive, que a empresa não está presente, como o trânsito. Aqui, não tem relação direta.
Mas isso tem que ter pensado quando eu quero, de fato, entregar a melhor experiência para o cliente. E aí, só para conceituar, o sucesso do cliente é quando os clientes alcançam resultados desejados através de um ponto de interação com a empresa. Eu destaquei ali 2 pontos, que é resultado e interação com a empresa. A interação com a empresa quer dizer que essa empresa ela tem por obrigação ter pontos de contato com esse cliente, para que assim ele consiga entregar resultado. Esse sucesso do cliente também, eu gosto de fazer uma analogia que é... Alguém aqui já comeu pizza? Pergunta clássica. A segunda fatia de pizza tem o mesmo sabor da primeira? Não tem. E aí as empresas descobriram isso. Por quê? Porque a primeira fatia de pizza a gente está com muito mais fome, o cheiro é melhor, tudo é melhor. Quando eu como a segunda, eu já tenho a primeira na minha barriga, a segunda já não causa o mesmo efeito. E aí a gente tem modelos de negócio que tem o mesmo cliente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O 4º ano dele, ele não tem a mesma experiência que tinha no primeiro. E a gente acredita que sim. Que eu estou entregando o mesmo valor para ele, ele deveria estar satisfeito, mas ele não vai ficar satisfeito. E aí é por isso que hoje em dia se trabalha muito com o gerente de CS para acompanhar e cada vez mais entender o que o cliente quer, que aí é uma questão do cliente, qual é o resultado para ele, e continuar entregando isso. Já no caso da experiência do cliente, são percepções e sentimentos relacionados ao cliente causados do efeito único acumulativo através das interações. Então, quais são as percepções, sentimentos que estão relacionados à jornada daquele cliente que faz com que ele tenha uma melhor experiência? Geralmente, quando a gente fala experiência do cliente e for falar case, a gente cita muito Disney como o caso de case. E um ponto que eu acho legal, eu estava discutindo sobre isso nos últimos dias com alguns clientes, o lance de hoje você poder ir para a Disney com boa parte das coisas tudo pago, identificar na sua pulseira, porque a experiência de ter que puxar a carteira e pagar por determinados produtos, serviços, seja alimentação que era, diminui a experiência do cliente. Não é o caso que o cliente não quer pagar. Ele vai pagar, mas ele vai pagar antes. E quando ele chegar lá, ele não vai ter mais essa preocupação. Ele vai chegar com a pulseira dele, vai ser identificado, todo mundo sabe onde é que ele vai dormir, qual é o passeio que ele vai fazer, o que ele vai comer. E aí é uma percepção onde eu consigo gerar conforto, comodidade, diminuir o esforço. Tem uma frase clássica que, para mim, define muito bem o que o cliente está buscando, são produtos ou serviços que ajudem eles a resolver tarefas do dia a dia. É isso que a gente quer. Produtos e serviços que nos ajudem a resolver tarefas do dia a dia. É por isso que o iFood é massa, porque ele eliminou uma penca de atividade que eu tinha que fazer para pedir uma pizza ou qualquer comida quando eu estava em casa. E aí, a gente geralmente fala que a gente não consegue pensar no cliente por falta de tempo. Não é. Não é. E isso aqui também não é papo de desenvolvimento pessoal. Não é de assim, vocês têm tempo, etc. e tal. Mas, de fato, não é. Não é só porque eu não tenho tempo para fazer, eu já trabalho 12, 14 horas e eu não consigo sair daquela minha rotina. Existem outros porquês atrás disso e não é simplesmente falta de tempo. E se você pensar no modelo que a gente conhece hoje, de foco no cliente, de cliente o seu centro do meu atendimento, eu não posso simplesmente justificar que eu não consigo focar nele porque eu não tenho tempo. Isso quer dizer que automaticamente você está entregando sua empresa ao declínio. Porque hoje, quanto mais contato eu tenho com o cliente, melhor isso para mim. Eu vou aprender mais. E quando eu aprendo mais rápido, porque é isso que as startups hoje procuram fazer, não é a que cresce, mas é a que consegue ter uma aprendizagem mais rápida, um ciclo de aprendizagem menor. E aqui eu trouxe algumas coisas, tá? No meu pensamento, no meu viés, que ajudam a colaborar porque a gente vive no operacional. O primeiro é, geralmente nós somos muito técnicos. Geralmente quem é bom gestor, bom empresário, é uma pessoa que foi muito técnica. Ele era muito bom fazendo aquilo. E aí ele foi promovido para um cargo estratégico, porque ele era bom tecnicamente. A pessoa que é boa tecnicamente, ela tende a fazer trabalhos técnicos. Técnico não tem a ver com estratégico. E aí nós temos, por formação, seja escolar, graduação ou qualquer coisa, técnica. A gente aprende ferramenta, a gente aprende método, a gente aprende processo. Pensar estrategicamente é uma coisa que poucas pessoas fazem. E quando eu estou no operacional, eu estou técnico, eu estou atendendo o cliente, eu estou fazendo coisas, mas eu não estou processando, refletindo criticamente o que é que aquilo pode gerar de aprendizado para mim. Por isso que eu digo aqui que a gente é muito técnico e pouco estratégico.
Quem aqui é gestor ou ocupa um cargo de liderança na empresa? Quanto tempo da semana de vocês passam para pensar estrategicamente? Sem, vamos dizer assim, sinceramente falando. É muito? E aí a gente cai no ponto que é, se a gente é técnico e a gente não observa criticamente o que a gente está fazendo, acaba que a gente realimenta o processo. O que é realimentar o processo? Eu volto sempre na segunda-feira e executo a mesma coisa, do mesmo jeito, acreditando que a segunda fatia da pizza do cliente vai ser o mesmo sabor da primeira fatia. E não é. Então, quando eu não observo essa mudança, tanto da minha entrega, quanto da percepção e experiência do cliente, é muito difícil eu sair dali para cá. Tá? O segundo ponto é, isso aqui é uma foto da Alice, ela está um GIF animado para a gente perceber, mas a gente não planeja muito. Eu também não sou a favor do extremo do planejamento, mas a ausência dele é totalmente prejudicial. Enquanto poucas pessoas chegam em como vão planejar. E aí eu não estou defendendo aqui um tipo de planejamento estratégico que era feito há 5, 10 anos em empresas, onde a gente projetava qual seria o cenário de 5, 10, 15 anos daquela empresa. Isso não existe mais. Os métodos e técnicas e processos de planejamento hoje são coisas para ser revistas em 3 em 3 meses, 60 dias, coisas nessa proximidade, porque as coisas mudam rapidamente. E o meu planejamento ele tem que acompanhar isso. Então, a falta de planejamento e, principalmente, definição do objetivo. O que é definição do objetivo? Todo mundo aqui tem um grupo, uma empresa, ou está trabalhando em algum lugar, e tem um objetivo naquilo ali. E, às vezes, as pessoas não sabem qual é. Não saber qual é o objetivo é a Alice no País das Maravilhas. Que, para quem nunca ouviu aquela frase, é quando ela chega e pergunta ao gato, é uma diferença entre 2 caminhos, o gato retruca para ela, perguntando para onde ela quer ir, e ela simplesmente diz que não sabe. Então, para quem não sabe, qualquer caminho é válido. Então, se você não sabe onde você quer chegar, continua fazendo o que tu está fazendo, que uma hora tu vai bater em algum lugar. Talvez não seja o lugar que você quer, mas com certeza é algum lugar. E aí, a ideia do vamos planejar é tipo MVP, é no mínimo de planejamento necessário para viabilizar alguma coisa. E aí que a gente está falando estrategicamente de foco no cliente. Outra dificuldade presente é, existe uma extrema dificuldade de montar times e, geralmente, as empresas são muito enxutas em seus setores, ou a própria empresa em si, pega no caso de uma startup. E essa dificuldade de montar time a gente vê presente em muitos locais hoje. A gente pega a estatística de desemprego no Brasil, ela é imensa, mas a gente tem aqui em Recife casos de empresas há meses querendo contratar, sem conseguir. Recentemente, um dos dirigentes da Amazon Brasil falou que a maior dificuldade que ele tinha no Brasil é contratar mão de obra especializada. O Porto Digital, no passado, tinha 1.000 vagas em aberto. E tem muita gente sem conseguir trabalhar. E aí, quando a gente pensa em montar time, eu faço a reflexão, primeiro ponto lá, que é, a gente geralmente procura competências técnicas para montar um time. E aí, para quem é de RH e tem um conhecimento maior que eu, a gente contrata o cara pela técnica e demite o cara pela postura, pelo comportamento. A gente geralmente nunca demite alguém porque o cara está entregando menos do que deveria tecnicamente. A gente demite ele porque ele tem uma postura, um comportamento que em algum determinado momento é inadequado para a minha empresa. E aí eu tiro ele da minha equipe, tiro ele do meu grupo ou da minha empresa. E aí, aqui eu estou relatando motivos, tá? Só para exemplificar, eu trouxe um mapeamento mais recente que saiu da ABS Startups, que mapeou qual era o ecossistema de startups Nordeste, ela faz isso no Brasil todo, e especificamente em Recife, com as startups mapeadas, 45%, aproximadamente 46%, tem de 1 a 5 pessoas. É pouco. É uma startup. É normal. O problema é que quem dentro da empresa de vocês pensa no cliente? Quem dentro do grupo de vocês pensa no cliente? Quem é aquele cara ou aquela menina que no meio da discussão faz, mas como é que o cliente vai perceber? Que é, no caso, um exercício muito grande de empatia, de se colocar no lugar do lá e perguntar a ele, como é que ele percebe? Qual vai ser a relação? Qual vai ser a relação dele em relação a esse ponto?
Então, se colocar no lugar do cliente, aí seria bem importante. Um outro ponto é, a gente geralmente tem uma postura de multitarefa. Multitarefa não é multidisciplinar. Não é tipo, eu sei fazer várias coisas. É, eu tento fazer várias coisas ao mesmo tempo. Cientificamente comprovado que é impossível de fazer. Nem as mulheres, que são superiores aos homens, conseguem ser multitarefa. Mas a gente tenta. Está ali fazendo relatório, toca o telefone toca, eu começo a fazer alguma coisa, alguém liga, recebi um e-mail, e aí, nisso tudo ao mesmo tempo, a minha produtividade cai drasticamente e eu acabo não conseguindo fazer muita coisa. Por outro ponto, geralmente, boa parte dos perfis de alguns líderes são centralizadores. Então, por quê? As pessoas que geralmente a gente contrata têm um nível técnico inferior ao nosso. E por medo, receio de que aquela pessoa desempenhe algo com um padrão de qualidade abaixo do que eu sei que eu consigo entregar, eu prefiro centralizar aquela atividade dele do que deixar aquela pessoa executar. E aí eu elimino a possibilidade de aprendizagem daquela pessoa. E aí, isso é um assunto bastante difundido, não vou me debruçar sobre isso, mas não é uma postura interessante para se ter num local onde eu quero focar no cliente, e quanto mais diverso for o debate, a discussão, as percepções que o grupo conseguir levantar, para mim vai ser melhor. E aqui, eu chamo isso de, pegando um carrego, parafraseando, isso também era um GIF de 2 ratinhos rodando, assim, que é a roda dos ratos. Para quem já viu, ou leu, na verdade, o livro de Robert Kobayashi, Pai Rico, Pai Pobre, ele menciona o termo roda dos ratos utilizando para a vida financeira. Vocês já viram aquele ratinho, o hamster correndo dentro daqueles? É isso que eu quero fazer simbologia, que é a gente está ali acelerando sem sair do lugar. Isso é estar focando no cliente com a cabeça no operacional. Eu estou ali, eu sou o ratinho, eu vou acelerando, porque eu acho que se eu for mais produtivo, eu vou ter mais tempo, e aí eu vou ter tempo para pensar estrategicamente e focar no cliente. Mas, na verdade, a gente não consegue fazer isso, de fato, porque não é acelerando que eu vou fazer a roda, por exemplo, deixar de existir. Na verdade, é um conceito que se falava antes, né, de work hard, não é trabalhar mais duro hoje em dia, é trabalhar de uma forma mais inteligente. Porque trabalhar duro subentende que eu vou trabalhar mais horas, ou com mais ênfase, e, na verdade, o que hoje a gente deve procurar fazer é trabalhar de uma forma mais inteligente, que pode me fazer trabalhar menos e entregar mais com um modelo diferente. E aí a pergunta, que é como é que eu saio da roda dos ratos, então? Primeiro, é a gente conseguir separar, enquanto gestão, enquanto líder, enquanto empresário, quais são as tarefas operacionais e as tarefas estratégicas. E eu sugiro um exercício simples, pega uma folha de ofício, bota uma linha no meio, separa tudo que tu faz aqui, na esquerda, atividades técnicas, e da direita, atividades estratégicas. E ver quanto tempo, e aí para quem trabalha com projeto, com gestão de tempo de projeto, quanto é daquele projeto está dedicando para as horas estratégicas daquele projeto. E ainda digo mais, em termos financeiros, provavelmente clientes de vocês pagam mais a vocês pela hora estratégica do que pela hora técnica. Tem muito mais gente tecnicamente no mercado do que estratégico no mercado. Eu que sou da área de consultoria, por exemplo, tecnicamente falando, a hora de consultoria é mais baixa do que a hora de consultoria estratégica. Não porque a pessoa é diferente, mas porque o valor agregado que ela pode gerar na consultoria é diferente. E aí a percepção de identificar o que é estratégico para o meu negócio, o que é estratégico para a minha startup, o que é estratégico para o meu time, é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto tem muito voltado a montar boas equipes. Montar boas equipes, eu trouxe uma simbologia aqui, que não é só montar um time. A gente precisa montar o time, capacitar o time, liderar aquele time e fazer com que o time esteja engajado e pensando no cliente. E aí, quando eu falo focar no cliente enquanto operacional, eu quero ter alguém da minha equipe que, em alguma hora da discussão, vista a camisa do cliente e diga, olha, isso para o cliente vai ficar mal. O cliente pode perceber essa nossa ação, essa nossa comunicação, esse nosso processo de uma forma ruim. E aí, esse foco, ele se perde um pouco. E é mais natural do que a gente imagina.
Eu, por gostar de refletir sobre alguns aspectos, e minha esposa da área de educação física, um dia eu questionei ela por que o profissional de educação física que trabalha como personal, ele precisa pagar uma taxa para a academia que ele frequenta. Só para fazer um exemplo, contextualizar isso. Se eu sou um aluno da academia e eu quero contratar um personal, ele vai me cobrar a hora dele, dentro do custo da hora dele, ele vai cobrar a taxa da academia na qual eu frequento, para ele poder ingressar naquela academia. Partindo do princípio que, onde é que está a necessidade? Minha enquanto cliente. O que é que me fez querer contratar um personal? Eu estou, de alguma forma, insatisfeito com a academia. Não significa que a academia não está entregando tudo. Eu sei que essa seja a proposta dela, mas eu, enquanto cliente, gostaria de um espaço melhor. E aí, o que acontece? Eu quero contratar esse profissional e a academia, na qual eu sou cliente, ela cria uma barreira. Por quê? Porque ela quer, de alguma forma, não estou dizendo que é certo ou errado, privilegiar o professor que é da própria academia. Porque se eu contratar o personal que já é da minha academia, ele não precisa pagar a taxa dele. Mas se eu quiser trazer qualquer pessoa de fora, essa pessoa paga. Pergunto a vocês, a academia está preocupada comigo? Volto a dizer um negócio de Ford. Tem muita empresa ainda que fala que o foco é o cliente. Quando, de fato, não é. E, lógico que isso, eu entendo isso como uma curva de maturidade. As empresas vão ter que começar a se adaptar a isso, porque cada vez mais o poder e a autonomia que os clientes têm cresce. O que é poder? É poder comparar, é poder criticar, é poder reclamar, é poder registrar e é poder também saber e conhecer experiências diferentes. Só para trocar nesse ponto e a gente fechar esse item, existem coisas disruptivas em termos de inovação, experiência do cliente, etc. e tal. Uma coisa que o ser humano tem uma maior dificuldade é retroagir em termos de experiência. O que é isso? É a partir do momento que você tem uma boa experiência, você dificilmente se acomoda tendo aquela experiência antiga que era pior. Isso acontece com qualquer coisa, seja uma coisa básica, você tem um travesseiro, você compra um novo, perdeu o novo, você não quer dormir no antigo. Acontece com o Uber, você tem um serviço talvez de não boa qualidade com táxi, vem o Uber. Se o Uber deixar de existir hoje, o comportamento das pessoas não volta a ser mais o mesmo. É que nem com os bancos, com a questão do banco digital. A experiência que está sendo promovida faz com que o próprio cliente do banco tradicional, do bancão lá, comece a cobrar coisas que ele não cobrava antes, pelo simples fato de não saber. Uma outra coisa é processo. Eu trabalho com isso, eu acho legal, e às vezes entendo que o processo pode ser uma coisa amorosa para a maior parte das pessoas. E eu costumo discutir isso dizendo que processos existem, inclusive quando as pessoas acham que não. Porque, na verdade, tecnicamente, o processo é um fluxo contínuo de atividade, em linhas gerais. A gente faz isso para escovar o dente. Então, a gente tem processo em tudo. O que pode acontecer é que dentro da empresa da gente, a gente tenha processos informais. Processos informais, eles dificultam N aspectos da empresa, desde comprometer a confiabilidade da qualidade do serviço ou produto que eu entrego, a regularidade daquilo, e, principalmente, a parte de gestão da informação. Ou seja, se cada colaborador meu faz o processo dele de uma forma, eu sou refém desse colaborador. O aprendizado não é da empresa, é dele. Porque quando ele sai, ele leva. Ou pior, se eu quero colocar alguém novo, eu nem consigo explicar porque eu não sei. Tem que esperar a fulaninha voltar de férias para ela treinar ele, porque a empresa em si não sabe. E aí, eu quero definir processos de uma forma diferente, que eu falo para vocês lá na frente. E aqui um ponto é delegar. É difícil pra caramba. Quem já teve a possibilidade de liderar alguma equipe, liderar uma experiência que eu acredito que todo mundo deveria passar em algum momento da vida, para você aprender, não sobre as pessoas somente, mas sobre você, como você reage em relação às atividades das pessoas. Porque, às vezes, delegar é estar ali acompanhando a pessoa, saber que ela vai fazer, desculpa a palavra, fazer uma cagada, e você tem que deixar ela fazer a cagada para que ela gere aprendizado daquilo ali. É você saber que você faz alguma coisa tecnicamente em 10 minutos e você está vendo a pessoa levar ali 1 hora.
Porque o principal ponto aqui, e é uma coisa extremamente difícil do meu ponto de vista, é aprender e aceitar que as pessoas têm curvas de aprendizagem e maturidade diferente da sua. É lindo para falar, é foda para aceitar. É muito difícil. Mas se você coloca isso na cabeça e aprende que as pessoas têm experiências, bagagens e background diferente do seu, e não é por conta disso que se você pensar mais rápido ou faz mais rápido que você se torna melhor ou pior que ela, e simplesmente é uma forma diferente, e aí você consegue delegar, e quando eu falo delegar tecnicamente eu instruir aquela pessoa a executar aquela função, eu acompanhar, orientar ela para fazer isso. Não é simplesmente repassar a atividade. A gente gosta de repassar a atividade. Delegar, você se corresponsabiliza. O que é se corresponsabilizar? Se o cara errar, eu errei junto com ele, porque eu sou corresponsável pela atividade que ele executa. Quando eu estava falando do processo, aqui é uma pirâmide que está contida no livro Lean Startup, falando sobre como eu crio uma cultura de algo. E eu acho esse exemplo muito legal, porque a base de qualquer processo e cultura é definir responsabilidade. Muitas das vezes essas responsabilidades não são claras dentro do ambiente de trabalho. Responsabilidade tem muito a ver também com autonomia. E quando eu estou pensando em focar no cliente, se eu não tenho responsabilidades e autonomias definidas, eu não consigo fazer isso. O que alicerça aí são processos. Processos eu posso instruir, instaurar e implantar processos de N formas diferentes. Alguns mais rígidos, outros menos rígidos, alguns mais formais, outros menos pragmáticos. Mas é importante que se tenha um roteiro, uma linha, um caminho que aquela pessoa deve seguir para que o padrão de atendimento, de foco no cliente, de entrega de um serviço ou produto, ele seja regular. Quando eu falo um caminho, eu não quero engessar uma atividade. Eu quero ter o norte. É o que, em outros pontos, a gente chama que são... Quais são os pontos de contatos? O que é que eu tenho que entregar aqui? É como para quem jogou videogame quando pequeno, você podia, sei lá, passear pelo espaço todo, portanto, que você cumprisse aquelas metas. A forma como você vai fazer, isso é outra coisa. Mas o como, que é o processo, o como eu devo fazer. Qual é a sequência lógica daquilo ali, eu preciso definir. A partir do momento que eu defino responsabilidades, implanto processos, eu começo a criar uma cultura. Cultura é hábito. E hábito tem outra frase muito boa de Warren Buffett, que diz que hábito é uma coisa muito leve, para você carregar no início, e muito pesada no fim, para você decidir deixar. O que é que eu quero dizer com isso? Vir aqui para o coffee break, comer uma coxinha, numa quinta-feira véspera de feriado, é um hábito muito tranquilo. O problema é você parar de comer coxinha depois de 40 anos, comer coxinha toda semana. Fumar um cigarro ou fazer qualquer outra coisa, um dia só, é muito suave, muito sutil. Deixar de fazer isso ao longo do tempo é muito difícil. E eu preciso implantar cultura criando rotinas, através de responsabilidade de processos, dentro do cotidiano dessas pessoas. Se essas pessoas começam a internalizar que o foco no cliente precisa estar no meu processo e precisa fazer parte da minha rotina, eu consigo criar uma cultura disso. E aí uma cultura acaba que permeia uma empresa de uma maneira completa, onde as pessoas começam a se aceitar e a própria cultura da empresa faz com que as pessoas aceitem ou não aceitem. E é parte também da gestão da empresa ver se aquela pessoa tem fit com a sua cultura. Porque cultura tem a ver com crença e a forma como você enxerga o mundo. Então, hoje em dia também, além de tecnicamente, eu quero saber se o cara está alinhado com a minha cultura. Eu não posso, por exemplo, ter uma pessoa que seja machista, sexista, etc. Isso não faz parte da minha cultura. Se isso não faz parte da minha cultura, é importante que essa pessoa não faça parte da minha empresa. Porque a cultura vai ter muita relação com o aspecto como aquela pessoa entende moral e como ele vai se posicionar enquanto funcionário ou participante daquela empresa em alguns momentos que você não vai estar perto. Por fim, isso chega em pessoas. Quando as pessoas internalizam a cultura. E a cultura anda sozinha, tá? E aí, qual seria o passo a passo? O passo a passo para eu fazer e começar a ter foco no cliente, depois de ter pensado como é que eu deixo minhas atividades técnicas de lado, focar em atividades estratégicas, delegar, montar uma boa equipe que me dê suporte para isso. Isso aqui vocês já ouviram falar. Descobrir o cliente, saber quem é o cliente, definir persona, ou arquétipo, qualquer coisa do tipo. Você tem que saber quem é o cliente.
Eu brinco que você tem que instaurar um Globo Repórter naquele cliente, e o que é que ele é, o que é que ele faz, como é que ele se reproduz, quando é que ele nasce, tudo que o cara faz. Por que isso é importante? Porque a gente está hoje, de fato, com foco no cliente. E se a gente não focar nele, de fato, eu não vou saber. E aí, Steve Jobs já dizia que, às vezes, o próprio cliente não sabe o que ele quer. E essa parte é difícil. E todo mundo aqui já passou por aquele cliente que falou, e no final a gente olhou e o que é que ele quer? E aí vem uma coisa, o cliente não é obrigado a saber o que ele quer. E ele tão pouco está se lixando para o que tu quer oferecer. O que na verdade ele quer é resolver o problema dele. Como e o que é, ele não sabe. Ele não é obrigado a saber, por isso que ele está te pagando para que tu resolva. Depois disso, eu defino a jornada de compra desse cliente, que é o passo a passo físico, mental e social que essa pessoa exercita desde o momento zero de compra dele até o momento de pós-venda. Por fim, eu preciso definir meus pontos de contatos e encantamento que eu tenho em relação a esse cliente. Para facilitar nisso, eu trouxe até um exemplo disso aqui, que é conhecendo o cliente. Vocês já viram isso? Que alguns diretores, não só de Nubank, outras empresas, eles tiram um momento do mês, da semana dele, para ouvir o cliente lá no atendimento. Ah, isso é coisa mágica. Não. Eu conheço donos de restaurantes aqui em Recife que eles vão de mês em mês ouvir como é que foi a experiência do cliente. Porque quando eu tendo a crescer enquanto empresa, eu tendo a me afastar cada vez mais do cliente. Me afastando cada vez mais do cliente, eu tendo a perder informações que direcionam minhas ações estratégicas na empresa. Então, se eu perco a base de tudo, que é a minha tomada de decisão, como é que eu tenho uma boa tomada de decisão? Se eu não acompanho isso lá na ponta. Isso aqui é um exemplo de jornada de compra do consumidor, onde ele está no conhecimento, interesse, consideração, avaliação, compra, serviço, ele ficou leal, fiel a você, e depois ele fez uma recompra. Isso é o objetivo ótimo e maravilhoso de qualquer empresa. Trabalhar no modelo de negócio recorrente, onde eu tenho uma receita recorrente ali, e onde eu consigo encantar esse cliente e continuar entregando sucesso a ele para aumentar cada vez mais o LTV, o Lifetime Value, o valor de vida dele ao longo do tempo, que é que ele permaneça por mais tempo, me dando mais dinheiro. E era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Tipo, existe essa ferramenta, que é uma ferramenta de processos, chama Design Blueprint, que é utilizada para você fazer processo de serviço. E aqui tem uma coisa massa que eu gosto, que é, lá em cima eu tenho os pontos de contato com o cliente. Na linha de baixo eu tenho qual é a jornada do cliente. Em seguida, eu tenho 2 pontos. O que é? Ou seja, eu chamo isso aqui de palco e embaixo coxia. O que é palco? É o que o cliente vê. E coxia é o que o cliente não vê. Por fim, embaixo, o que é que sai desse processo? O que é que suporta? Artefato, informação, material. Por que eu gosto do palco e coxia? De novo, o cliente está pouco se lixando o que acontece na coxia. Vocês, quando estão no teatro, alguma coisa, vocês não querem saber o que é que o ator está fazendo lá atrás. Vocês querem saber o que é que está no palco. E aí, tipo, um dos participantes do curso que eu ministrei me disse uma coisa boa. A gente aplicando isso, ele olhou e fez: Breno, essa coluna daqui, eu queria automatizar tudinho o meu processo. Eu não preciso de pessoas aqui. Ele não precisa de pessoas aqui. Eu preciso de pessoas em cima, que é quando essas pessoas entram em contato com meus clientes e aí sim fazem interações e conseguem entregar valor para ele. Porque não adianta nada aquela relação de, passei 1 hora fazendo isso. O cliente vai olhar e dizer, massa, eu só vi o negócio pronto. Se tu fez em 5 minutos ou fez 1 hora, o que é que diferencia? Não diferencia muita coisa, tá? Lógico que para fazer isso aqui eu preciso da bagagem de conhecimento que a gente falou previamente. E aí eu trouxe algumas dicas que facilitam fazer isso, tá? Além do conceito de CS, CX e tudo mais, é o conceito do cliente primeiro. Antes da gente começar a pensar em estratégia de alguma coisa, como é que a gente está visando o cliente? O que é que sugere o cliente? Isso agrega valor para o cliente? Se sim, eu começo a tocar. Isso faz sentido para mim, uma vez que meu negócio tem um foco, tem uma direção voltada ao cliente. E aí pensar no cliente primeiro, antes de pensar em você, inclusive. Que é uma coisa não natural para fazer na gestão do negócio. Um segundo ponto é feedback.
Por que feedback? Eu não tenho como aprender e perceber se eu não colher essa informação do meu cliente. E aí tem muitas coisas que a gente tende a fazer enquanto melhorar a experiência para o cliente, e eu, de fato, depois não valido se aquela experiência foi melhorada ou não. Porque eu não fui ouvir o cliente. E eu não tenho nenhuma técnica, estratégia ou método para ouvi-lo. O que é que significa? Eu pego aqui, acho legal, está um pouco quente, sugestão, não que de fato esteja, e eu baixo a temperatura. E acho legal. Não fui conversar com vocês para saber se estava legal, se não estava, se o meetup foi bom, se não foi, se os slides estavam bons ou não. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou ter base? Então, um conceito daqui é que cada vez mais, se a gente tiver essa percepção, e aí um conceito muito grande de CS e CX e tudo mais, é porque eu deixar para validar com ele só quando está pronto. Porque eu tenho que deixar para dizer, perguntar qual é a experiência dele em relação a isso, só quando isso aqui já está pronto. Porque eu não posso trazer esse cara para dentro do meu processo de criação e fazer pequenas validações ao longo do tempo com ele. Breno, mas isso é difícil para caramba, porque a gente tende a fazer coisas em larga escala. Ao invés de fazer personalizado, eu gosto de fazer em larga escala, porque intuitivamente o processo é mais rápido, eu sou mais produtivo e tudo mais. Mas o que adianta eu fazer 1 milhão disso aqui e quando chegar lá o cara não gostar do botão aqui de baixo? Todo o retrabalho que eu tenho que fazer, ele é muito maior do que se eu fosse validando isso com o cliente ao longo do tempo. Uma outra coisa que é muito utilizada hoje, e provavelmente vocês passam com isso em outras empresas, a gente tem diversos canais de falar em contato com a empresa atualmente. O problema é que esses canais eles são separados. Se eu pegar a empresa e falar com ela no Instagram, depois falar no Twitter, depois mandar um e-mail para ela, depois ligar, cada informação dessa está no banco de dados diferente e cada pessoa vai começar a me atender do zero. Isso dificulta a experiência do cliente. Se eu tenho um canal de omnicanal ou de omnichannel, isso facilita bastante o atendimento do cliente, que é a centralização de tudo isso em relação ao mesmo cliente. Métricas. Eu não consigo pensar em melhorar a experiência do cliente se eu não consigo mensurar isso. O que você não consegue mensurar, meu amigo, não tem como gerir. Não tem. Vou mensurar quanto é que a esposa do Breno ama ele. Não tem como. Você pode mensurar quanto tempo produtivo ela tem ao meu lado, o quanto a gente mostra de afeto um para o outro, mas amor é subjetivo, não se mensura. Cada um vai ter a sua régua. Eu preciso estabelecer qual é o meu objetivo e qual é a régua que eu vou utilizar para mensurar se isso melhorou ou piorou. Aí sim eu estou gerindo. Se eu não sei qual foi o impacto daquela ação que eu tive dentro do meu negócio, eu estou chutando. Eu sei que isso é difícil para fazer, mas esse é o caminho correto de ser feito. E aqui eu trouxe só para fechar, rápido, 10 hábitos de organizações centrais no cliente, que a Gartner, que é uma empresa de consultoria, prega, tá? É bem tranquilo isso aqui. Os 3 primeiros são esses. Escutar o cliente continuamente, ter follow-up contínuo sobre os feedbacks do cliente. O que é? Alimentar sempre. Alguém fez uma reclamação, alguém entrou em contato, estou sempre atualizando, estou sempre entrando em contato, fazendo follow-up. O terceiro ponto é agir proativamente e antecipar necessidades. Sabe o que acontece na prática quando a gente liga para uma empresa? Se eu não consigo resolver direto, a pessoa faz, liga depois. Eu liguei, expliquei tudo. Eu vou ter que ligar de novo e explicar tudo novamente. Eu estou jogando para ele uma atividade que não é mais dele. Se eu já sei o que é, eu ajo proativamente e antecipo. A gente vai entrar em contato com você e vai dar sequência no seu atendimento. Porque a parte dele ele já fez. O quarto, quinto e sexto ponto são esses. Construir empatia com os clientes nos processos e políticas da empresa. Meus processos e políticas, eles são empáticos em relação ao meu cliente. Respeitar a privacidade do cliente. Está muito ligado hoje, o que vai vir em breve, agosto, LGPD da vida. Toda empresa aqui trabalha com dados de clientes. E a gente vai precisar se adequar a isso. Compartilhar o conhecimento interno com o cliente. Isso envolve transparência. E aí, muitos casos de algumas empresas hoje estão oferecendo um atendimento diferente, porque elas são transparentes com seus clientes. Elas não tentam ludibriar, enganar isso. O sétimo ponto tem relação com motivar, manter os colaboradores engajados. Eu, particularmente, escrevi o conceito, mas eu acredito que não se motiva ninguém. Motivação é algo interno. Então, você pode criar um ambiente favorável para a motivação daquela pessoa, mas ela que tem que encontrar o meio de se motivar. Depois, melhorar continuamente a experiência do cliente.
isso é simplesmente a segunda fatia da pizza. Eu sei que o cliente na segunda fatia não vai ter a mesma experiência da primeira fatia, eu quero melhorar continuamente a experiência dele. O nono, responsabilizar-se pela melhoria da experiência daquele cliente. É a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é eu buscar melhorar aquela experiência. Outra coisa é me responsabilizar que aquilo melhore continuamente. O 10º ponto é adaptar-se às necessidades e circunstâncias do cliente em tempo real. Nenhum de vocês, enquanto cliente, tem saco para esperar uma semana, 3 meses, para resolver alguma coisa. Ou, até coisa pequena, ninguém consegue esperar um anúncio de 15 segundos no YouTube que já quer pular. E aí, uma coisa que, para mim, se baseia muito nisso é: eu vou arriscar, mas acredito que vocês não são as mesmas pessoas que eram há 5 anos atrás. Não têm os mesmos gostos, as mesmas necessidades e as mesmas crenças que tinham. Isso significa que os clientes da empresa de vocês também não são os mesmos. Não sendo os mesmos, isso aqui é fundamental. Eu tenho que estar sempre ouvindo e em contato com o cliente, sabendo o que ele quer, porque ele vai mudar diariamente. A dica final é começar. Colocar em prática. Tipo, eu sou muito a favor disso que a gente está falando, da explanação, a discussão, o bate-papo, mas a prática é fundamental. É uma crença minha que qualquer coisa bonita engavetada, ela não vale de nada. Eu prefiro a coisinha feia rodando. Isso aqui é a coisinha feia. Começa fazendo, tendo vergonha do que está fazendo, mas no caminho certo. Depois, a tendência é que você consiga, de fato, entregar algo de qualidade para o seu cliente. Pessoal, era isso. Eu agradeço a vocês pela atenção. Obrigado.